Boa tarde a todos. Sou Victor Richard Cardoso e esta é a apresentação do meu trabalho sobre a avaliação da sensibilidade de modelos de autômatos celulares por meio do expoente de Lyapunov. A ideia do trabalho foi avaliar como se dá a propagação de defeitos ao longo da evolução de um autômato celular, utilizando a metodologia proposta pelos pesquisadores Buitens e Grave, utilizando perfis de Lyapunov e cones de defeitos. Os autômatos celulares são modelos computacionais que podem ser vistos como um conjunto de células com possíveis estados 0 ou 1, e esse conjunto tem o estado determinado de acordo com uma função de transição, que, de acordo com o padrão formado pela célula desse conjunto de células e suas vizinhas imediatas, o próximo estado é determinado. E essa relação é dada pela representação binária do número da regra. Por exemplo, aqui a gente tem a regra 150, que convertida para binária possui este valor, e para cada padrão formado pelas células, a gente tem qual vai ser o próximo estado. Dessa forma, a gente consegue ter uma estrutura formada no espaço de configuração para cada regra. Ao todo, são 256 regras, só que apenas 88 delas geram padrões únicos. Aqui a gente pode ver exemplos da regra 78 até a regra 107, a variedade de padrões que são formados. Aqui a gente tem o vetor de configuração de defeitos, que é o objeto central do estudo. É a partir dele que a gente vai calcular os perfis de Lyapunov e também gerar os cones de defeitos. E a ideia é começar inserindo um único defeito na célula central do autômato, e para cada passo de tempo a gente percorre o autômato celular, e para cada elemento da vizinhança da célula você cria uma cópia do autômato, insere um defeito no elemento da vizinhança, aplica a função de transição e compara com a posição X da evolução original do autômato, sem a inserção de defeito. Se forem diferentes, o valor dos defeitos dessa posição é aumentado em 1. Com isso, ao longo da evolução do autômato celular, a gente vai ter como se deu a propagação de defeitos, tanto a posição quanto a multiplicidade desses defeitos. Pegando o vetor para o último passo de tempo e aplicando a forma do expoente de Lyapunov, a gente tem o perfil de Lyapunov, que vai nos indicar a taxa de propagação de defeitos ao longo das direções do autômato celular. Aqui a gente pode ver os gráficos para as regras 110 e 126, e a gente vai analisar, classificar as regras de acordo com esses perfis. A outra ferramenta são os cones de defeitos, que agora a gente considera todos os vetores de configuração de defeito ao longo da evolução temporal do autômato e substitui todos os valores por 1. Plotando isso, a gente tem a evolução espacial de um único defeito na célula central e como ela se dá ao longo da evolução do autômato celular. Aqui a gente pode ver na regra 22, por exemplo, que pode conter buracos ao longo da propagação e irregularidades, enquanto que algumas outras regras vão apresentar uma propagação de defeitos contínua ao longo do espaço de configurações. As simulações foram feitas para as 88 regras, sendo que para cada uma delas foram utilizadas 50 configurações iniciais de 1001 elementos, gerados aleatoriamente, que foram evoluídas por 500 passos de tempo.
Numa outra simulação foram gerados os cones de defeitos para todas as regras e todas as configurações iniciais. E ao fim, os resultados são 23 gráficos de perfil de Lyapunov para as regras que apresentam a existência, e uma tabela contendo as estatísticas para a largura do cone de defeito no último passo de tempo, e também os perfis de Lyapunov, as estatísticas também para o perfil de Lyapunov para cada uma das 88 regras. Analisando os cones de defeitos, a gente pode perceber que 4 padrões são exibidos. Um primeiro conjunto de regras simplesmente extingue o defeito e não propaga ele. 2 outros conjuntos propagam em direções específicas. Esse primeiro conjunto em diagonal e esse terceiro conjunto em linha reta, podendo ao longo dos elementos do conjunto de configuração inicial apresentar variações ao longo dessas direções, mas sempre apresentando esse mesmo comportamento. E o conjunto de maior interesse, que é aquele que apresenta os cones de defeitos, que é para eles que a gente vai calcular os perfis de Lyapunov. Aqui, por exemplo, a gente tem a regra 90, que abrange todas as direções do autômato. Aqui não dá para ver, mas ela intercala entre as células, enquanto que a regra 6, por exemplo, ela é limitada mais à esquerda das direções do autômato, e ela vai intercalando a propagação de defeitos ao longo da evolução. Aqui a gente tem alguns exemplos de como se dá a variação dos cones de defeito entre os elementos do conjunto, e para algumas regras não tem grandes variações, sempre apresentam estruturas semelhantes, mas podendo também, em alguns casos, variar bastante. Aqui, a regra 43 é um exemplo de como uma regra, na maioria das condições iniciais, simplesmente não gera um padrão de defeitos, ele extingue totalmente, e só para essas duas configurações iniciais ele gera padrões bem distintos, enquanto que a regra 84, a maioria dos elementos iniciais, ele simplesmente gera uma propagação na diagonal, e para esses dois em específico gera essa estrutura mais complexa. E essas duas regras, a 18 e a 146, que é semelhante à regra 90, que foi vista agora há pouco, só que dentro da gama de direções possíveis ainda existe uma propagação interna que varia de acordo com a configuração inicial utilizada. Voltando a falar do conjunto de 23 regras que apresentam os cones de defeitos e que a gente calcula os perfis de Lyapunov, representando que eles são finitos, eles podem apresentar essa finitude em determinadas regiões do autômato, não necessariamente sendo em todas as direções, como pode se ver aqui pela regra 6, e apresentando determinadas irregularidades ou simetrias também, que a gente vai analisar alguns casos agora. Baseado na propagação ao longo das direções, a gente tem 3 regras que afetam todas as direções com apenas um defeito inserido na célula central do autômato. A regra 90, que a gente viu, e a regra 105 e 150, que aqui a gente pode ver o gráfico do perfil de Lyapunov para a regra 105,
a da 150 é idêntico. Essas duas regras apresentam o maior perfil de Lyapunov, o maior expoente de Lyapunov entre todas as regras, com valor logaritmo natural de 3, aproximadamente 1.1, e a regra 90 tem um expoente um pouco menor, porque, como eu disse anteriormente, ela apresenta intercalações da propagação, enquanto que a regra 105 e 150 ela realmente toma todas as direções do autômato. Um segundo conjunto é dado por aquelas que são simétricas também, e quase todas as direções são afetadas, mas acaba sendo bem comportadas essas daqui também, vamos dizer assim. Enquanto que no último conjunto a gente tem as que apresentam valores finitos apenas em uma determinada região do autômato. E a gente vai analisar agora essas que são limitadas. A maior parte delas fica concentrada, uma maior propagação de defeitos, na região esquerda do autômato celular, como a gente pode ver aqui. E nessa classe aqui a gente começa a ver mais irregularidades nos padrões. Só as regras 22 e 54 que apresentam uma certa simetria central, e o restante das regras são ao lado direito do autômato celular. Aqui tem alguns casos que são interessantes, por exemplo, a regra 60, que ela é simétrica em relação ao maior expoente dela, só que ela é totalmente localizada na região direita do autômato celular. Enquanto que a regra 62 é a regra que tem o perfil de Lyapunov mais estranho entre todos eles, que ele apresenta essa descontinuidade aqui e só é finito em uma pequena parte do conjunto de direções possíveis, e a regra 106, que também apresenta algumas irregularidades. Já utilizando o MLE, que é o maior expoente de Lyapunov, indicando a direção de maior propagação de defeitos, a gente tem aqueles que não são finitos, os que são nulos, os que têm uma sensibilidade moderada em relação às condições iniciais, e o conjunto de maior interesse, que são aqueles que têm alta sensibilidade. Só que desses 33, 10 regras não apresentam a formação de padrões complexos de cone de defeito, embora apresentem expoentes de Lyapunov altos. Então, desconsiderando eles, a gente recai nos 23 que foram falados anteriormente, que geram os cones de defeitos e também possuem altos expoentes. Dessa forma, a gente consegue perceber que os perfis de Lyapunov e os cones de defeitos são ferramentas úteis na hora de avaliar as regras dos autômatos celulares elementares em relação a como se dá a propagação de defeitos. A gente consegue distinguir aquelas regras que apresentam comportamentos caóticos e classificar essas regras também. Lembrando que o estudo foi realizado com um sistema pequeno de 1001 células e acaba não representando realmente um sistema finito, só que ainda assim os resultados obtidos são de acordo com a teoria, e quanto maior for o sistema utilizado, mais próximos são os valores obtidos dos valores teóricos, mas também demandam um esforço computacional maior. Assim, em continuação ao estudo com o meu orientador, professor Odemir, a ideia é utilizar os autômatos celulares para representar a evolução temporal de redes complexas e
computar os perfis de Lyapunov para esses autômatos celulares. Obrigado a todos pela atenção. Fico agora disponível a perguntas.